Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Adriano Gomes, revisado por JJ Liber e narrado por Dove Bitcoinheiro. Desigualdade não é problema. Muitos já se depararam em diversos lugares com a seguinte frase: devemos diminuir as desigualdades sociais. O rico fica mais rico enquanto o pobre fica mais pobre. Ou então, a distribuição de renda no Brasil é péssima, os mais ricos detêm alguma porcentagem aleatória de riqueza, enquanto os mais pobres detêm outra porcentagem das riquezas. E no positivismo jurídico é o que mais vemos, leis que tentam diminuir a desigualdade. Até a Constituição de 1988, em seu artigo 3º, dispõe de: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. A maioria realmente acredita que a desigualdade é um problema sério e que deve ser combatido através da distribuição de renda, realizada de forma governamental, é claro, via roubo de impostos, que retira de alguns para dar para outros, seja para fornecer um ótimo serviço gratuito e de qualidade, seja por meio de programas governamentais como o Bolsa Família. Quando indagados do porquê desse sistema de distribuição de renda forçada ainda não ter efetivamente retirado os pobres da miséria, os defensores da distribuição afirmam: porque os políticos desviam, ou pasmem, porque o governo não arrecada o suficiente, ou então por causa do capitalismo. A partir deste pressuposto, podemos imaginar o seguinte sistema perfeito na distribuição de renda. Tal sistema é implementado da seguinte forma: ele dividirá a riqueza igualmente por média aritmética, ou seja, pegará toda a riqueza do mundo, incluindo os ricos e pobres, e dividirá por média aritmética. A média aritmética somará toda a riqueza e dividirá pela quantidade total de pessoas no mundo. Sendo assim, é um sistema igualitário ao extremo. Consideraremos que a quantidade de pessoas no mundo seja par e a riqueza seja par também, só para facilitar a compreensão. Não importa quem fará essa distribuição forçada, pode ser o governo ou qualquer força sobrenatural que imponha tal medida. O que importa é o exemplo aqui, vamos lá. Vamos supor aí que dessa divisão resulte R$50 mil para cada pessoa no mundo. E agora iremos dissecar alguns fatos. Alguns irão poupar mais ou investir em negócios próprios com o objetivo de obter maiores riquezas futuramente, por meio do comércio, ou seja, através de trocas voluntárias. Essas pessoas também gastam o dinheiro com entretenimento e outras coisas, mas iremos considerar que elas criam mais do que gastam. Outros irão conseguir se manter, produzindo, mas em escala menor, tomando atitudes errôneas às vezes, mas se mantendo com seu patrimônio crescendo. Todavia, alguns irão utilizar da riqueza, poupando menos e exaurindo seu patrimônio em divertimentos de qualquer gênero ou até mesmo em empreendimentos que não gerem tanto lucro, chegando à bancarrota consequentemente. Pessoas possuem gostos diversos. Alguns gostam de poupar mais, visando o longo prazo, e outros utilizam produtos e serviços a curto prazo. Isso é impossível de se rastrear e controlar. Somos desiguais por natureza. Quem terá todo esse banco de informações para saber quando, onde e quanto você estaria disposto a gastar em certo produto ou serviço? O governo? Vale ressaltar que a economia não é jogo de soma zero. Não há enriquecimento às custas dos outros numa economia livre e puramente descentralizada. Somente se adicionarmos um elemento-chave para criarmos o corporativismo, o Estado. O Estado é o aparato coercitivo que impede o livre mercado e favorece os empreendimentos que são ineficazes, improdutivos e que fornecem produtos e serviços de péssima qualidade em troca de favores, acabando assim com o capitalismo puro e transformando em algo totalmente deturpado. Feita a ressalva, devemos observar que nessa igualdadilândia, alguns irão acertar nas atitudes e lucrar, enquanto outros irão errar e consequentemente falir. Ou então, perceber que aquelas atitudes irão levá-lo à falência e mudar enquanto há tempo para isso. Os que não se adaptam aos gostos dos consumidores, os verdadeiros reis do capitalismo, serão esmagados pela mão invisível do mercado. Deste exemplo que observamos, surgiu uma nova desigualdade.
Então, o que faríamos na Igualdadilândia novamente? Utilizaremos da média aritmética para dividirmos as riquezas. Podemos observar duas situações prováveis: ou a riqueza global diminuiu, ou ela aumentou. Dado que gastar dinheiro é muito mais fácil do que poupar, poderíamos ver que a riqueza global poderia aí muito provavelmente diminuir, e assim a média, que antes era 50 mil, passa a ser menos 45 mil reais, por exemplo. Em um segundo cenário, poderíamos observar que a média aumentaria para 55 mil reais, por exemplo, se na maioria do globo pisassem pessoas que tomam atitudes certeiras nos negócios ou fossem exímios empreendedores. Dessa forma, poderíamos tecer as seguintes conclusões. No primeiro exemplo, da média menor, observamos que não adiantaria corrermos para uma melhoria de vida, estudarmos, trabalharmos de segunda a sexta ou até aos sábados, perdermos horas de sono, se a nossa riqueza consequentemente estaria sendo compartilhada com pessoas que tomam decisões erradas e que não se utilizam da riqueza de forma sábia. Qual o estímulo em se aperfeiçoar, em estudar, em se esforçar para conseguir clientes, em inovar, visto que você está no mesmo nível daqueles que não fizeram nada? No segundo exemplo, no qual a média global aumenta, o que é muito improvável aí, digamos de passagem, também aí haveria o mesmo dilema. Não adianta o esforço individual se o grupo aí como inteiro não cria tanta riqueza quanto você, somente dilapidam riquezas. Daí surge o desestímulo no aumento do padrão de vida seu e de seus entes queridos. Isso é antiético na visão libertária, visto que patrimônio é somente seu e retirar isso através da distribuição de renda forçada é escravizar o indivíduo. Um outro argumento que é pouco utilizado, mas ainda assim permeia o pensamento dos justiceiros igualitários, é o da inveja. Se o indivíduo herdou, conquistou através do seu trabalho dinheiro suficiente para comprar um automóvel Camaro e outro indivíduo possui um Gol mais barato, mas que transporta da mesma forma, daí poderia surgir um embate de inveja entre o possuidor do Gol e o possuidor do Camaro. Mas horas, o que o possuidor do Camaro fez para prejudicar o possuidor do Gol? Na cabeça de socialistas, quando você acumula riqueza, estaria automaticamente retirando de outros, o que é um argumento totalmente furado e sem pé nem cabeça. E ainda existem aqueles que afirmam, mas o dono do Camaro herdou de pais ricos. Mesmo assim, qual o problema em acumular riqueza e deixar para seus filhos? Qual seria o estímulo em dar duro hoje para dar conforto aí para os descendentes, se lá na frente vão retirar todo o fruto do meu trabalho para combater a famigerada desigualdade? Na Igualdadilândia, todos seríamos iguais, não existiriam diferenças de patrimônio e finalmente a justiça social seria feita, como alguns sócios aí defendem. No capitalismo é de se reconhecer que há desigualdade e, como vimos, isso é natural, pois pessoas possuem motivações distintas, alguns erram e outros acertam, todavia ainda existe a pobreza. O conceito de pobreza pode ser compreendido na ausência de produtos e serviços disponíveis para um indivíduo. Logo, para configurar a pobreza, devemos privar o indivíduo de tais coisas. O único sistema que é capaz de fornecer de forma mais barata possível um produto ou serviço é o de livre mercado e trocas voluntárias. Em suma, o capitalismo. Ainda existirão pessoas pobres? Sim, isso é perfeitamente normal. Mas do ponto de vista utilitarista, enquanto na Igualdadilândia todos estaríamos igualmente pobres, no capitalismo estaríamos desigualmente ricos. O sistema de concorrência entre empresas, trocas voluntárias e propriedade privada, em suma o capitalismo, barateia produtos e serviços, sempre buscando oferecer um serviço melhor que os concorrentes. E é isso que nós libertários defendemos. Por fim, quando algum socialista criticar a desigualdade social, tente explicar que o verdadeiro problema é a pobreza. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho aí para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!